Olá pessoal, Janaína Caradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais um episódio importante da Inloco Business. E aqui nós estamos com a doutora Josi, que já nos presenteou com duas partes bem significativas. Se você ainda não teve acesso, está à sua disposição, é só procurar nas nossas redes sociais. Mas agora a temática é super envolvente e complementar a tudo que nós já estamos conversando, doutora. Pós-reforma da Previdência. O que mudou e em especial para os profissionais na área da saúde? Janaína, o principal ponto da mudança da reforma foi que o governo entendeu que a Previdência ela não ia conseguir se sustentar pelas próximas décadas se não houvesse ali uma alteração, principalmente no quesito da idade das pessoas que estavam se aposentando. Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Como a lei anterior, antes de 2019, falava em 25 anos de atividade especial, uma pessoa que começou cedo a trabalhar na área, ela poderia aposentar às vezes com menos de 50 anos. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que começou a trabalhar com 20 anos, 25, 45 anos. Então, isso para a Previdência significa que essa pessoa aposentando com 100%, porque era assim o formato da aposentadoria antes da reforma, 100%, com 45 anos de idade, para a Previdência significa um custo, comparado à expectativa de vida no Brasil, que a gente está em torno de 75 anos, né, 80 anos, de mais de 30 anos de pagamento de benefício. Veja, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo os argumentos que eles usaram para conseguir aprovar a reforma, que não seria sustentável a longo prazo, que as pessoas continuassem aposentando tão cedo. Então, foi criado ali em 2019, além do requisito do tempo de contribuição, a idade, né, no caso, no formato da pontuação, que é a soma da idade com o tempo de serviço. Então, hoje a legislação fala que além do tempo exercido na função insalubre, tem que ter 86 pontos. 86 pontos é a soma da idade com o tempo. Então, quanto maior a idade, menor tempo de contribuição de tempo de serviço é exigido. Com mais baixo a idade, maior é o tempo que a pessoa tem que estar trabalhando para poder se aposentar, né? Então, é feita essa questão. A reforma, ela, além dessa questão dos pontos e da idade, do tempo de contribuição, ela também dificultou a análise da exposição desses agentes que a gente entende que são insalubres, tá? Então, o contato eventual, ele não caracteriza o direito, tá? Então, a gente tem que provar que existe uma habitualidade, uma permanência, tá? No contato, na possibilidade do contato dessa atividade. Vou dar um exemplo. O médico, que ele é diretor de um hospital e que ele não trabalha diretamente com o paciente de forma habitual e permanente, pode ser que ele não tenha direito a esse adicional na aposentadoria dele, entendeu? Porque como gestor ele não precisa ter. Exato. Então, assim, não basta ser médico, não basta ser enfermeiro, não é com base na profissão, mas sim no contato de forma habitual e permanente. Uma dúvida que eu tive agora, nessa questão da transição pós-reforma da Previdência. Quem já estava nas atividades, já estava exercendo, como que funciona? Ele tem o direito adquirido? Sim. Ou houve essa alteração, inclusive, para quem já estava no serviço? Sim. Como tratar? O que acontece também, que é importante falar aqui, tá, Janaína? Até para complementar minha fala da aposentadoria especial e aí fazer um link com os demais benefícios. A aposentadoria especial, ela começou a ter uma fiscalização maior por parte do judiciário se as pessoas continuavam trabalhando na atividade após a aposentadoria. Então, por exemplo, o médico aposentou na especial, ele tem uma vedação de continuar exercendo a mesma atividade. Por quê? Qual que é o raciocínio? Se eu estou te aposentando mais cedo, por conta do critério de que aquilo pode fazer mal para a tua saúde a longo prazo, o ideal é que você saia da condição que está trazendo esse risco.
Então, para quem aposenta para especial, tem a vedação de continuar na mesma atividade. Então, o que o médico e o profissional que ainda quer continuar trabalhando acaba fazendo a opção por outro tipo de aposentadoria, porque ele não quer parar o principal rendimento dele, que é a atividade que ele exerce, tá? E isso é legal a gente trazer essa informação, porque daí existem as outras possibilidades. A aposentadoria especial também não é mais o cálculo dela 100%. Então, ela também perdeu um pouco qual é a palavra correta? A vantagem financeira de se aposentar com a especial. Então, poxa, está exigindo mais tempo e mais idade. Está exigindo, o valor também não é mais 100%. Você começa a desestimular que os profissionais optem por essa espécie de aposentadoria. E aí nós temos as outras. Temos a aposentadoria do pedágio de 100%, que daí tem uma idade mínima, no caso do homem 60 anos, no caso da mulher 57. E para quem saiu da área da saúde ou não vai atingir os critérios da aposentadoria especial, pode usar o tempo como adicional até 2019. Porque a reforma trouxe que quem fosse pedir adicional de insalubridade pós 2019 só poderia na categoria da aposentadoria especial. Então, vamos lá. Quem trabalhou na área da saúde, em área insalubre, não tem mais a opção de aposentar com a especial, pode ter a conversão. O que é a conversão? Um tempo a mais da insalubridade até 2019. E aí migrar para outro tipo de aposentadoria, que a regra seja mais vantajosa. Então, por exemplo, o médico não quer parar de trabalhar na área, mas eu quero me aposentar com 100%. Existe outra espécie de aposentadoria que é pelos pontos, que daí a regra da aposentadoria, o cálculo é um pouco mais vantajoso que a especial. Então, tem a vedação de continuar trabalhando na função. Então, o que é interessante? Que os profissionais não fiquem desacreditados na aposentadoria, mas que busquem um especialista para ele fazer o cálculo de qual das possibilidades, qual espécie de aposentadoria é a mais vantajosa para ele. E o médico, inclusive, ele pode se aposentar em mais de um tipo de aposentadoria. Então, vou dar um exemplo. O médico que ele é concursado, ele pode aposentar tanto pelo município quanto pelo estado, que é possível aposentar por mais de um padrão. Que legal. E ele pode ter ainda a aposentadoria do regime geral da Previdência. Então, ele pode acumular 3 aposentadorias. Então, é super interessante. Como que ele vai dividir esse tempo para otimizar a estratégia para conseguir essas 3 aposentadorias? O INSS não faz essa análise e muito menos emite certidão de tempo de serviço de forma estratégica, assim, esse período do município eu vou levar para cá, esse período do estado eu vou levar para cá, esse período do regime geral eu vou levar para cá. Então, se ele não faz essa análise bem antes dele ter o direito para se aposentar, ele fica à mercê da interpretação do funcionário que não vai olhar o melhor cenário para ele, entende? Então, quanto mais cedo começa a organizar quanto tempo de serviço eu tenho, quantas aposentadorias eu posso ter, esse tempo eu vou destinar para qual lugar, vou precisar pedir uma certidão de tempo de contribuição de forma estratégica para otimizar a forma com que vai se aposentar e aposentar da melhor forma possível, com o valor mais vantajoso possível. Basicamente, um jogo de xadrez. Exato. Cheio de estratégias a serem adotadas. Exato. É isso que nós vemos na aposentadoria, em especial na área da saúde. Mas assim, quais são os erros mais comuns que os profissionais acabam cometendo na hora de pensar em aposentadoria? Deixar para a última hora. Começa aí. Porque se você vai deixar para a última hora, o que a gente tem que entender é que no Brasil o sistema judiciário tem uma demanda muito grande e os processos, isso não depende do advogado, a demora de um processo judicial no Brasil. Sim. Então, assim, em média, uma ação judicial para discutir períodos de insalubridade é de 2, 3 anos. Então, se eu vejo uma situação que a pessoa vem me procurar quando ela já tem todos os requisitos fechados, e aí que eu tenho que ingressar com a ação, é natural que passe ali, vamos supor, eu vou deixar para olhar minha aposentadoria com 65 anos, o médico, um exemplo, né? Até a gente conseguir converter e ganhar essa ação judicial, ele vai estar com 68, 70 anos. Então, quanto antes ele faz essa ação,
ele vai otimizar no tempo de espera, porque vai demorar, infelizmente, porque vai demandar de uma ação judicial. Então, quanto mais cedo ele se planeja, maior vai ser o lucro, menos vai ser a espera, enfim, só tem vantagens. Então, nos resta ainda concluir que o ideal é o planejamento previdenciário adequado. Exato. Quanto mais cedo, melhor, né? Para que a pessoa possa alcançar um objetivo, ela precisa plantar antes, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está trabalhando e ela sai do trabalho, exemplo, as enfermeiras, e ela vai atuar em home care, por exemplo. E aí ela não vai pagar o INSS dela por algum motivo. Ela está postergando o direito da aposentadoria dela. Então, ela tem que fazer um estudo antes. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo falta? Como que eu posso contribuir? Com qual valor eu quero me aposentar? Para que ela possa traçar uma estratégia e colocar isso em prática. Porque todo mundo um dia, né, Janaína, vai ficar doente, infelizmente. Vai ficar com idade avançada, a gente não vai trabalhar até 70, 80 anos de idade. Apesar que muitos trabalham, mas a gente tem que pensar num plano B, como que a gente vai se sustentar quando a gente sair da ativa. Com certeza. E por fim, já agradecendo a tua participação aqui, pelo menos a primeira, teremos tantas outras aí pela frente, um conselho para os profissionais da área da saúde, que depois da tua fala já começaram a entender que realmente vale a pena você buscar o quanto antes e fazer esse planejamento previdenciário. Bom, um conselho seria verificar com um especialista como que está a sua situação atual, fazer um diagnóstico, né, falando em saúde, fazendo um diagnóstico de como está a sua situação previdenciária, porque a lei ela tem várias situações que podem ajudar a antecipar a tua aposentadoria. Um dos assuntos que são tantos, né, mas o que eu não abordei profundamente aqui é a aposentadoria para pessoa com deficiência, Janaína. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, após a reforma, a pessoa viu as regras gerais e viu que vai demorar ainda 8 anos para se aposentar, mas a pessoa é acometida de uma limitação. Tantas pessoas trabalham, tanto com problemas ortopédicos, fibromialgia, depressão, enfim, tem N situações de problema de saúde que trazem limitação. E na legislação a gente tem uma aposentadoria diferenciada para a pessoa com deficiência, né? Essa pessoa ela pode aposentar a mulher com 55 anos de idade, o homem com 60. Se a deficiência for grave, ela pode aposentar com 25 anos de contribuição, ou 29 ou 33 no caso do homem, tá? A mulher com 20, 24 ou 28, se a deficiência for considerada leve. E tem várias situações de problema de saúde que podem ajudar a antecipar. Então, o ideal é buscar informações, fazer um diagnóstico de como está a sua situação para que você possa se prevenir e começar a pensar nisso, que nada mais é do que um investimento para o teu futuro, né? Com certeza. Doutora Josi, mais uma vez, muito obrigada. Eu já antecipo que essa é a primeira participação dela, mas nós teremos certamente tantas outras informações aqui, em especial da questão previdenciária. Quero agradecer também a todo o escritório Benedetti, parabenizar por essa obra tão significativa que já está à disposição de todos que quiserem também aprofundar os seus conhecimentos, que seja a primeira de muitas obras. Sempre falo que um livro é um filho que acaba nascendo, e um filho é repleto de todo o conteúdo que você conseguiu adquirir ali, nesse caso em especial, com relação ao profissionalismo e à prática do dia a dia. Então, doutora, muito obrigada, transmita o nosso abraço a todos do escritório. E vocês não deixem de acompanhar os próximos episódios do In Loco Business. Até mais, pessoal!